é claro e fácil de perceber que o Brasil parou. A greve dos caminhoneiros parou o Brasil, mas não foi só isso que parou o Brasil. A greve dos caminhoneiros é a ponta do iceberg. As consequências estão claras: desabastecimento, sofrimento, consequências na economia, no cotidiano das pessoas. Mas o que é que nós temos que perceber com esta crise? O que é que fica claro, senadores e senadoras, que esta crise nos traz? Ela nos traz claramente a certeza que houve um erro histórico no nosso país. Governos e governos erraram. Os investimentos de infraestrutura privilegiaram o transporte rodoviário em detrimento a outros meios, como o ferroviário, o marítimo e muitos outros. Na nossa matriz de transporte, privilegiamos os carros e os veículos. E estamos hoje colhendo o que plantamos, colhendo problemas porque não soubemos fazer as escolhas corretas. Outra questão que é muito clara é a questão do peso do custo Brasil. Produzir no Brasil é caro. Por que é caro? Porque privilegiamos o Estado e a ineficiência do Estado para ser o sócio prioritário na produção das riquezas do nosso país. Da gasolina, pasmem, senhores e senhoras, 45% do valor da gasolina é imposto. Apenas 55%, senador, é o valor da produção. Dos 45%, 29% ficam com os estados, 16% fica com a União. A produção representa apenas 55%. Ou seja, precisamos também fazer uma reflexão sobre a participação do Estado dentro das cadeias produtivas. Os impostos estão deixando o Brasil incapaz de ser um país com a sustentabilidade no seu crescimento. Outra questão também que tem que ser refletida é a questão da matriz produtiva do combustível. Esquecemos agora de discutir a produção do etanol. O etanol hoje é apenas 27% da participação do litro no álcool. Podemos chegar a 40%. E, com isso, fazer com que a tecnologia, que é uma tecnologia brasileira há mais de 30 anos, beneficie o país nesses momentos de volatilidade internacional. Vamos beneficiar o agronegócio, a agricultura brasileira, estabelecer empregos dentro do Brasil, mas isso se cala na discussão. Isso fica à margem da discussão. Por quê? Porque não queremos fazer o debate sobre erros históricos e estruturais da nossa cadeia produtiva. Sobe o dólar, sobe o barril, sobe o combustível. Desce o dólar, desce o barril, não desce o combustível na bomba. E por que nós não debatemos isso? Porque a gente não quer debater algo que também é importante e é fundamental, que é a questão da participação e da função das empresas públicas. As empresas públicas precisam estar sob o olhar do Senado Federal, do Congresso Nacional e também da sociedade brasileira. Nós precisamos entender as empresas públicas como importantes e fundamentais, mas também precisamos entender do seu papel em setores de monopólio. Senão nós vamos ficar nessa briga constante, onde governo e empresas públicas
passam a ter conflito de interesses nas suas relações. Em determinado momento, senador Paulo Paim, governos fortes impõem políticas públicas, impõem às empresas públicas tarifas para benefícios políticos. Isto é um erro. Isso cria uma força avassaladora de quem é prioritariamente acionista, majoritariamente acionista, e que estabelece, em uma política populista, muitas vezes, o desequilíbrio nas contas das empresas públicas. Nós vimos isso, experimentamos isso em diversos momentos da história do Brasil. E levamos o quê? Levamos as empresas públicas à bancarrota. E é óbvio que quando a gente sai de um momento desse, senador Otto, onde o Estado se fortalece e impõe a sua política, ou podemos dizer, a politicagem sobre a empresa pública, quando muda o governo, o que aconteceu agora, se foi para o outro lado. Saímos do autoritarismo do governo sobre a empresa pública para gerar a autonomia da empresa pública. E aí votamos aqui a Lei 13.303. Ela dispunha de quê? De algumas questões importantes para rever e na tentativa de proteger a empresa pública desse ato político. Celebramos o quê? Isso como uma solução definitiva. Saía da mão da política e entrava na mão dos técnicos, do tecnicismo. E o que foi feito com isso? Estabelecemos uma autonomia autocrática que ditou uma regra em que fez desmoronar não a empresa, mas fez desmoronar a economia nacional, fazendo com que ela se afastasse, a Petrobras, da sua função inicial de ter, na sua existência, no seu princípio existencial, o interesse público. Existem duas formas de você criar uma empresa, dois motivos, duas motivações para fazer uma criação de uma empresa pública. O interesse coletivo, e o segundo é a questão ligada à segurança nacional. É muito claro que quando nós votamos a Lei 303, a gente queria fazer com que a empresa pública pudesse ter autonomia para buscar uma solução de equilíbrio das suas contas. Mas isso não podia ser sem o olhar do interesse do país como um todo. Tive a oportunidade, senador Paulo, de fazer um curso na FDC para voltar a estudar a Lei 13.303. E lá eu fiz um questionamento em que nós, alunos, à época, após dessa lei já estar votada aqui, na discussão, eu fiz uma questão, será que uma empresa pública pode tomar as suas decisões dentro do seu conselho de administração e esquecer a sua vinculação com o processo de desenvolvimento estratégico do país? Senador Otto, fiquei isolado dentro da sala de aula, porque a grande maioria, na sua maioria técnicos, quero pedir aqui licença para me encaminhar aqui para finalizar, todos achavam que a saúde financeira da empresa geraria esse ganho social e político para o país. E ficou logo claro, no primeiro momento, para mim, que a gente precisava ter um olhar mais responsável desta Casa, do Senado Federal, sobre o trabalho dessas empresas públicas. E aí, em 20 de fevereiro de 2018, dei entrada aqui, nesta Casa, a resolução, um projeto de resolução, para instituir o Observatório para Acompanhamento do Desempenho das Empresas Públicas, que seria exercido através do IFE, do Instituto Fiscal Independente, para que o IFE pudesse nos dar
esse olhar do funcionamento das empresas públicas. É tão importante na matriz de investimento do país, as empresas públicas, que hoje já são quase 150, senador Otto. São 150 empresas estatais nesse país. Nós não temos nenhuma proximidade sobre o cotidiano dessas empresas. E é lá que se faz a política de desenvolvimento da energia, do óleo e gás, do saneamento. É dentro dessas empresas que acontecem o país que investe. Esse projeto de resolução tem já o relatório do senador Fernando Bezerra pela aprovação, e eu pediria ao nosso presidente Eunício, a esta casa, que a gente pudesse votar esse projeto de resolução para que a gente comece já em 2018 ter esse olhar mais acurado, um observatório em que nos daria documentalmente, através de um instituto com independência, este olhar sobre as atividades dessas empresas públicas. E aí fui além, senadores. No artigo 8º, na tentativa de aumentar a transparência, a Lei 13.303 estabelece que as empresas públicas precisam elaborar uma carta anual estabelecendo a relação entre as atividades dela e o atendimento aos interesses coletivos que geraram o seu nascimento. Esse PL é 155. E aí o que fiz eu? Como eu vi, senador Paulo, que há, muitas vezes, um conflito de interesse entre o CEO que lá está agora, o presidente Pedro Parente, que para fazer o cumprimento de metas, estabelecer um ganho de funcionamento da sua empresa, da empresa que ele faz a gestão junto com o Conselho, fez apressadamente uma tentativa de melhorar os seus indicadores para oferir, muitas vezes, resultados pessoais. Para oferir resultados em que a sua imagem vai ficar como um bom gestor, independente dos resultados com o país. E aí, naquele instante, fica o conflito de interesse estabelecido. Uma empresa estatal tem ou não que olhar os interesses públicos da nação? Eu entendi que sim. E, por isso, propus, no PL 155, que o órgão, já para finalizar, que é o órgão responsável pela supervisão por vinculação da empresa pública ou sociedade de economia mista, deverá publicar no primeiro trimestre e, prioritariamente, anteriormente à carta a que se refere o artigo 8º, a carta com os compromissos de realização de objetivos de políticas públicas em atendimento ao relevante interesse coletivo diante dos cenários socioeconômicos e ambientais atualizados ou ao imperativo de segurança nacional. Ou seja, caberá aos ministérios, se esse projeto de lei aqui for aprovado, de estabelecer que interesses públicos são esses, fazendo com que possa ser dito às gestões das empresas públicas: vocês têm que melhorar o seu resultado, mas não às custas da dor e do suor do povo brasileiro. Isto aqui conversa, senadores, com o futuro. E é por isso que eu digo, acho que nós temos alguns caminhos. Solucionar hoje, diminuir os impostos. Temos que diminuir o custo Brasil para produzir. Podemos melhorar o quê? A nossa matriz produtiva. Senhores senadores, precisamos olhar o etanol como um produto genuinamente nacional, que está longe dessa política e dessa pressão internacional. Vamos gerar emprego no Brasil com empresários do Brasil. Terceiro, precisamos enfrentar os benefícios e os malefícios do monopólio. Precisamos atrair mais empresas que possam também produzir e refinar
não podemos ter apenas 2 empresas no Brasil com capacidade de refinar óleo diesel e combustível. E terceiro, são essas 2 propostas que trago, senador Paulo, para que, em termos de governança, a gente possa não fazer como hoje, olhar o que não fizemos no passado, mas quem sabe amanhã dizer, votamos o projeto de resolução número 1 e a partir de 2019 vamos ter aqui um debate enorme sobre o Observatório das Empresas Estatais e também sobre a questão dessa carta que os ministérios têm que fazer para poder iluminar o caminho dos gestores, os gestores das empresas estatais e dos seus conselhos de administração. Então, era isso que eu queria dizer, agradecer a sua paciência e espero que o senador, nosso presidente Eunício, os líderes, possam colocar essas 2 matérias para ser votado também no bojo de outras para a solução dessa crise que estamos vivendo. Muito obrigado.